Olá, Mia. Olá, Pedro. E olá, Andreia. Olá, Pedro. Olá, Mia. Olá, Mia. Olá, Pedro. Olá. Bem-vinda ao Obrigada. podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Tu já nos disseste que já ouviste alguns episódios Já. aqui do nosso podcast. Já. Um deles, aliás, acho que foi o primeiro, não sei se foi o vosso regresso ou não, não me lembro, não quero estar a mentir, mas tinha a ver com o algoritmo. Boa, sim. E nós que temos um trabalho onde temos uma imagem pública e que trabalhamos com muitas pessoas, temos redes sociais e porque temos de ter muitas vezes, eu gosto de as ter, mas essa questão de que forma é que estamos a condicionar ou não o nosso algoritmo fez até recuar às vezes para voltar a ouvir certas coisas e pensar um bocadinho sobre elas. Boa, fico contente. Fico contente de nos ouvires. Olha, nós aqui para a nossa conversa, a Mia tem aqui um ponto de partida, que ela estava ao tempo. Que te queria convidar. Em primeiro, o Pedro gosta muito de ti também. Ai, muito obrigada, Pedro. Sempre gostou. Mas eu conheci-te, eu não sei se te lembras, eu fui ao programa que tu tiveste com o João Baião. O Grande Tarde. Não é? Já acho que foi tipo em 2015, será? Sim, o programa Deve foi de ter sido. 2013, final de 2013, 2014, já não, 2014 até 2016. Portanto, Exato. sim, foi nesse Foi para aí, não é? Porque eu tinha acabado de lançar o meu primeiro livro, Educar com Mindfulness, e foi a programa para falar do livro. E eu não tinha assim, eu sabia quem tu eras, que eras uma mulher que estava na televisão, muito bonita, bem disposta, e nunca tinha pensado assim muito mais sobre ti. Ok. E foi lá, tu que lideraste mais a entrevista. E eu lembro-me, cheguei a casa e disse: olha, a Andreia surpreendeu-me imenso, gostei tanto de falar com ela. Ela sabia mesmo sobre o que estava a falar. E estávamos a falar disto e eu senti que tive de lidar assim com alguns preconceitos meus, não é? Porque eu percebi que eu tenho de olhar para ti como uma mulher bonita, competente no que estava a fazer e depois fiquei assim, uau, esta pessoa é mesmo interessante. Ela fez perguntas mesmo boas, porque falamos muito sobre mindfulness, não é? Sim. Na altura, e estava a pensar, de que forma é que tu pensas na imagem que passas às pessoas? Como é que tu... Olha, não, acima de tudo, eu sou uma curiosa e acho mesmo que o sou. Eu, antes de seguir comunicação, eu estava na área de ciências, portanto, é o que me fascina, a descoberta, a pesquisa, a investigação, e continua a fascinar-me. E, portanto, eu acho que nós somos tanto mais quanto soubermos, não é? Portanto, eu acho que o saber não ocupa efetivamente lugar. Portanto, se eu vou entrevistar alguém e se esse tema é o mindfulness ou outros qualquer, o respeito que eu tenho que ter pelo meu entrevistado é saber tudo o que eu puder saber sobre o tema. É ir ao pormenor, é estudar também aquele tema para que possa fazer perguntas que não sejam perguntas de chapa 3, não é? Que não acrescentam nada, que sejam sim, não, é isso. Para defender, neste caso, o entrevistado, mas também para defender o interesse do espectador, porque se eu estou ali, sou um veículo, eu não sou nada mais do que um veículo entre quem está a ser entrevistado e quem está a assistir à entrevista. Então cabe-me a mim fazer o melhor trabalho possível para quem está em casa saia com algo mais depois daquela entrevista e quem seja entrevistado também sinta que houve respeito pelo seu trabalho. Portanto, eu gosto de saber e preparo-me exaustivamente para os temas, para todos. Isso notou-se muito. Eu já tinha tido outras experiências, acho que isso também que me condicionou, não é? Para aquela... onde não senti esse respeito. Acho que te condicionou bastante, porque eu lembro que nessa altura tu passaste por uma série de canais de televisão e tinhas tido experiências diferentes muito desta. diferentes dessa. Não é? Que queria que estás a agradecer também por isso, porque foi muito bom. Sabes que eu acho que tu podias chegar ao pé de mim e eu podia te perguntar, então conta-me tudo, o que Yeah. é que há para saber sobre mindfulness? Mas Yeah. mas quero dizer, se eu estou ali, qualquer pessoa poderia perguntar, então conta-me tudo. Se eu estou ali com uma função e então tento estar à altura da função que me atribuíram, por respeito a ambas as partes. E depois o mindfulness é um tema pelo qual eu tenho imenso interesse, sim. Olha, acho que a Andreia já nos deste aqui nós estamos constantemente em busca dos ingredientes para a vida mágica. E acho que nos deste logo um ingrediente-chave que é o da curiosidade, não é? Porque a curiosidade às vezes permite-nos
até transformar uma situação que está a ser desinteressante ou está a ser aborrecida, e quando nós começamos a ficar curiosos, muda muita coisa, Sim, não é? sem dúvida, concordo com isso. Acho que a nossa criatividade depende da nossa curiosidade também, da forma como conseguimos olhar para as coisas e vê-las para além daquilo que elas são, não é? Portanto, e o que é que está por trás daquilo? Nada é só isto, esta mesa nunca será só esta mesa. Há uma história, até chegar aqui houve um processo, e eu acho que isso é o mais interessante na vida. Sim, porque eu acho que quando eu e a Mia na altura conversámos sobre a experiência que ela tinha tido contigo, nós estávamos muito a refletir sobre experiências que ambos tínhamos tido na televisão, onde às vezes quem nos está a entrevistar ou está a conversar connosco está sobretudo a usar uma máscara, lá está a servir de veículo, mas um veículo muito passivo, não é? Okay. E quando pode ser um veículo muito ativo, como tu estavas aí a propor, que é com a sua própria curiosidade, não é? Ajudar a despertar mais informação. Sabes que eu acho que naturalmente quando se faz televisão, e acho que de uma forma ou de outra todos aqueles que fazem televisão têm que vestir em algum momento um personagem, têm que pôr uma máscara, e eu digo isto e dou um exemplo muito simples. Se eu estiver a passar por um momento muito difícil na minha vida, quando eu ouço 3, 2, 1 ação, aquele momento tem que ficar lá atrás. Portanto, eu tenho que ter a capacidade de desligar um botão e ligar outro, por respeito à função que me é atribuída, por respeito àquelas pessoas que estão ali a trabalhar e que não têm nada a ver com os meus problemas, por respeito ao público, etc, etc, etc. Portanto, eu acho que naturalmente nós acabamos por vestir uma carapaça, que de alguma forma nos protege, mas também faz com que os outros não sejam atingidos pelo nosso mau humor, pelos nossos problemas, seja pelo que for. Porque também temos dias difíceis e também temos dias de mau humor, mas no entanto quando estamos ali temos de sorrir e temos de levar a vida para a frente e deixar um bocadinho de lado os nossos problemas. Porém, depois podemos fazer isso com verdade ou não. E eu procuro fazê-lo com verdade. Haverá quem goste, haverá quem não goste, mas é a minha verdade, sou quem eu sou. E, portanto, eu procuro não me adulterar, porque acho que é muito fácil em televisão nós sermos tomados pela máquina. E até, eu costumo dizer que a televisão às vezes é uma máquina trituradora, porque e quando se faz um programa em direto, diário, é de uma enorme violência, as pessoas não têm a noção, acho eu. Mas ainda assim eu acho que a verdade é essencial e eu procuro ter essa verdade naquilo que faço. Claro que há coisas que nós pensamos, ok, se calhar a mim, há pessoas que eu entrevistei que eu me preciso dizer, não, mas não é nada assim, quer dizer, eu não posso, não, mas porquê é que estás a dizer isso? Não, às vezes não é a minha energia é um bocadinho mais vermelha, não sei, olhando aquele livro da minha, às vezes todos nós temos a nossa energia e eu acho que há momentos em que temos níveis de energia diferentes também. E às vezes apetece dizer, mas pronto, aí claro que uma pessoa tem de se conter e se calhar o sorriso não é um sorriso tão genuíno, mas eu procuro que em tudo haja verdade. Se eu estou a falar de um tema com o qual eu estou desconfortável, eu não posso dizer que é o máximo e não vou dizer que é o máximo. Okay. Portanto, porque essa acho que é a minha forma de estar. Sim. Tu disseste uma coisa que me suscitou aqui muita curiosidade. Tu estavas a falar de momentos em que estás a lidar com as tuas emoções, se calhar tiveste uma discussão ou estás a pensar em alguma coisa que não é muito agradável ou simplesmente acordaste e há certos recursos que não estão lá hoje, não é? E de repente sabes que vais lidar com o 3, 2, 1 e que entram em ação uma série de pressupostos. É suposto sorrires e receberes as pessoas que te estão a ver com energia. E tu disseste que podes fazer essa transição, ou seja, tu já decidiste, eu vou fazer esta transição. Eu de repente vou abrir um sorriso e vou estar aqui bem. Mas tu falaste em que é possível fazer isso com verdade ou sem verdade. Sim. O que é isso? Como é que é fazer essa transição? Porque eu acho que como tu estavas a dizer era, se eu não estivesse aqui, agora ia explorar a minha tristeza ou a minha depressão, ia estar aqui. Mas claro. eu decidi fazer uma transição. Como é que essa transição é feita com verdade? Porque, obviamente que eu deixo, até certo ponto, que o meu estado de espírito me condicione. E, portanto, se eu estou num dia em que estou mais triste, se eu começar a querer elevar o nível e estar super efusiva, aquilo vai ser absolutamente exagerado. Portanto, eu posso ser simpática na minha tristeza. Eu posso falar e ter uma conversa tranquila, mesmo que esteja revoltada. Portanto, eu tento respeitar-me e eu acho que respeitar-me e respeitar o outro é a forma que eu tenho de fazer as coisas com verdade. Obviamente que se eu de repente, e aconteceu-me neste processo, houve muitas vezes em que
eu depois estava a ver-me, porque às vezes vejo-me, vou ver, e estava a dizer, mas que exagero, porquê que eu fui para aquele nível, quando aquilo é exatamente o oposto daquilo que eu estava a sentir, portanto, e às vezes isso acontece e nós tentamos produzir um personagem, e pode acontecer, e haverá quem o faça, mas esse personagem não corresponde à verdade. Ora, se esse não corresponde à verdade, percebe-se que é trabalhado, e isso percebe-se nas pequenas coisas, quando às vezes numa semana a atitude é uma e uma semana depois perante a mesma coisa a atitude é outra, porque já nos esquecemos daquilo que se fez na semana passada. Portanto, e acho que a televisão, a vida, a minha experiência foi-me ensinando a respeitar os meus sentimentos, e posso fazê-lo sem ter que estar a chorar. Eu estou triste, não preciso de estar a chorar, não preciso fazer uma entrevista a chorar. Eu agora, por exemplo, estava triste. Não preciso fazer, não, porque a vida é uma chatice. Não. É olhar para o copo meio cheio, é perceber que os problemas existem, fazem parte da vida e, portanto, a vida tem que seguir, e seguir é exatamente, ok, aceitarmos as coisas, mesmo que às vezes não concordemos e que nos doa, é aceitar, foi isto que a vida nos deu. Então vamos lá fazer algo positivo com isto que a vida nos deu e tentar tirar daqui uma lição. E transportar isso para o nosso trabalho, eu acho que é importante. Mia, estou a encontrar aqui muitos paralelismos entre aquilo que a Andrea está a partilhar connosco e conversas que nós temos sobre momentos em que nós vamos para cima do palco, estamos à frente de um grupo, e também, né, as emoções que estavam lá antes parecem não ser assim as indicadas para fazer isto, não é? Tu também lidas muitas vezes com isto. Sim, muitas vezes. Eu também estava a ouvir-te a falar, Andrea, estava a avançar, que tu utilizas isto também noutras áreas da tua vida, essa tua capacidade, ok, não é? Qual é a energia que me vai servir neste momento, não é? Transportas isso para outras áreas da tua vida. Sim, eu tento, sabes que numa determinada fase da minha vida, e falo tranquilamente sobre isso, eu perdi 2 bebés, portanto houve 2 gestações que não evoluíram, e nesse processo eu perdi-me um bocadinho, ou seja, deixei de estar conectada comigo, o meu foco era engravidar, bebê, e portanto parecia que o ser mulher, o meu sucesso estava apenas naquilo. E precisei de exorcizar isso, e precisei de me limpar, e filo através da meditação. Na altura, o mindfulness não estava a ser suficiente para mim, porque eu tinha alguma dificuldade na atenção plena e portanto procurei uma coisa um bocadinho mais profunda, no sentido em que eu precisava realmente de ir lá abaixo, e encontrei isso com a meditação transcendental. Comecei a praticar meditação transcendental, procurei um mestre, portanto, porque a questão do mindfulness é que às vezes é muito difícil encontrarmos alguém que nos guie. Certo. Portanto, acabamos por ser nós, ou há muitos livros, há muitas coisas, há muitos tópicos na internet, mas depois é difícil encontrar alguém que nos guie e que faça uma sessão, não é? e eu precisava disso. Eu estava de tal forma desconectada comigo e perdida, que eu precisava realmente de alguém que me agarrasse e que me puxasse e me obrigasse a parar e a pensar sobre aquilo. E foi na meditação transcendental e com o mestre de meditação transcendental que eu consegui encontrar esse equilíbrio novamente. E eu na altura eu tinha as chamadas extracísticos supraventriculares, portanto eu tinha palpitações, e numa semana eu resolvi isso, eu deixei de ter, e comecei a perceber a força que realmente o nosso pensamento tem sobre nós mesmos, a capacidade que nós temos de sair de nós e controlar-nos, quase como se tivéssemos aqui 2 personagens, não é? Que conseguimos olhar para elas e ver, ok, isto é o que eu estou a ser, mas isto é o que eu quero ser. Portanto, e é aqui que eu tenho que trabalhar. E isso ajudou-me muito a perceber as minhas energias, a conseguir muitas vezes parar no meio de uma discussão, a conseguir sair daquela discussão, a analisar o que está a acontecer, a voltar para lá, e ok, então vamos seguir agora o caminho, porque se calhar é esta a melhor opção. Longe de ser perfeita, discuto e erro e digo muitos disparates, mas tento sempre ter essa relação comigo mesma, de perceber o que é que faz sentido naquele momento e não deixar que muitas vezes o pior prevaleça e assuma o controle. Olha, para quem não sabe o que é meditação transcendental. Queres explicar? Olha, basicamente, eu também não sabia, pesquisei muito. A meditação transcendental tem a ver com... Cada um de nós tem um som que está ligado à sua energia, ao seu eu.
que é atribuído por esse mestre. Um som, tipo um mantra. Um mantra, e na realidade nós temos que pensar sobre o som, nós não o emitimos, portanto nós pensamos, nós ouvimos-lo, Exato. Começamos a pensar no nosso som e conforme nos vamos desfocando, voltamos a pensar no nosso som, mas aceitamos o som como ele vem. Se ele vier a meio, aceitamos-lo a meio e seguimos. E portanto é este o processo, sem culpa, com compreensão. Isto é muito mindfulness, Certo. sermos compreensivos connosco, aceitarmos-nos. Eu no final das sessões eu escrevia sempre as coisas que me vinham à cabeça e que me estavam a perturbar para depois pensar sobre elas. Mas era este o processo basicamente, portanto eu fazia meditação de manhã e à noite. Hoje em dia já não tenho esse rigor, mas faço todas as semanas, medito em algum momento. E pronto, e basicamente esse pensar nesse som faz com que, porque nós temos, há pessoas que não sabem, mas o corpo para se acalmar precisa de atividade, a mente para se acalmar precisa de calma, portanto, e é este choque entre o corpo e a mente que faz com que muitas vezes nós não consigamos encontrar o equilíbrio e a paz e a serenidade para poder então baixar completamente os níveis e focarmos em nada, que é aí que a cabeça descansa. E então pronto, neste caso a meditação transcendental ajuda a encontrar o equilíbrio entre o corpo e a mente e encontrar ali aquele ponto perfeito em que a mente não pensa, o corpo não precisa de libertar energia e na realidade nós deixamos de sentir praticamente o corpo e é como se estivéssemos num vazio incrível, Exato. como se pairássemos, e isso é incrível. E esse som é pessoal, não é? Isso é outra coisa sim, curiosa sim, que sim. nem devíamos partilhar com ninguém. Sim, não é? cada pessoa tem o seu som, Uhum. sim. Muito bom. É um tipo de meditação muito, muito popular fora de Portugal. Sim, não é? sim. E, aliás, eu na altura pesquisei e comecei a perceber, foi exatamente por aí, apareceu por aí, depois pesquisei os vários tipos de meditação e tentei ver qual deles é que seria mais funcional para mim e que eu conseguiria cumprir, porque acho que isso também é essencial, nós não nos defraudarmos constantemente, porque estamos sempre a frustrar-nos e isso acho que não traz nada de bom. Depois de teres essa experiência e começares a praticar este tipo de meditação, deste por ti às vezes a ter momentos meditativos mesmo no meio do caos, sei lá, estás lá na televisão em direto, alguém a falar-te ao ouvido, aquela coisa toda. Em direto não é possível. Em direto não é possível. Mas em televisão sim. Às vezes nos intervalos, portanto, aqueles momentos em que está tudo a acontecer à volta e eu consigo perfeitamente isolar-me, fechar ali os olhos um bocadinho e às vezes até de olhos abertos, mas olhando, mas não estando a ver o que está a acontecer à volta. E sim, é possível. Durante o direto é difícil porque são muitas coisas a acontecer e o foco está em tanta coisa que é difícil focar-nos em numa coisa só. Portanto... Aliás, isso ali um bocadinho o segredo do sucesso, é aprender a gerir essa informação toda e ir colocando a atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Parece quase o contrário daquilo depois que fazes, quando estás a meditar, onde estás-te a focar exclusivamente num som e a colocar ali toda a tua atenção. Mas isso é muito desafiante, que é passarmos do 8 para o 80. É extremamente desafiante, mas é possível. Até porque eu acho que a nossa mente, tenho a certeza, a nossa mente tem uma capacidade incrível e nós subestimamos-la muito e esse é um dos problemas, às vezes subestimamos de tal forma que não prestamos a atenção que ela precisa que se preste e portanto não é trabalhada como devia ser trabalhada, mas eu acho que efetivamente a nossa mente tem uma capacidade incrível e multitasking em televisão, quando se faz um direto, é uma constante. Portanto, é só percebermos os mecanismos que cada um tem que lhe permite chegar e fazer sem que aquilo nos enlouqueça. É essencial, porque às vezes é quase ensurdecedor, sim. Tu até estavas a falar há bocado, estavas a utilizar, achei curiosa essa imagem de que a televisão às vezes é trituradora, foi isso que disseste, não é? O que é que queres dizer com isso? Quer dizer que são muitas coisas a acontecer, que há muita energia à volta de quem trabalha connosco, das pessoas que entrevistamos, a nossa própria energia, as histórias. Quando se faz um programa de daytime, por exemplo, nós tão depressa estamos a entrevistar alguém que está a passar por um processo dificílimo na sua vida, de perda, de doença, como 10 minutos depois acaba aquela entrevista e estamos a lançar outro tema que nada tem a ver, que até pode ser humor, ou estamos a lançar um momento musical e essa esquizofrenia quase, não é? Portanto, que faz parte,
E que eu acho que também é importante para quem está em casa, porque se tivermos um momento um bocadinho mais denso e mais profundo, é importante puxar para cima, mas para quem gere, isso muitas vezes é desafiante, é quase esquizofrénico, não é? Sim. E, portanto, se nós não soubermos gerir tudo isso, acabamos por entrar, é quase como se entrássemos num tambor de uma máquina de lavar, não é? E é difícil sair de lá, porque depois as histórias vêm connosco para casa, a gestão, quer dizer, eu saio de um programa, por exemplo, num programa diário, o que acontece é que eu acabo um programa, tenho uma reunião de pós-programa e já estou a preparar o programa do dia seguinte. Portanto, eu não tenho tempo de sair do programa. Logo, criar balões de oxigénio são essenciais e criarmos momentos de evasão pura de tudo aquilo é essencial para que depois seja possível estarmos e sermos quem somos de forma plena naquilo que estamos a fazer, sem que isso nos adultere, porque facilmente vamos imaginar, eu sou uma pessoa super positiva, falando em algoritmos, eu sou uma pessoa super positiva. Se eu estou constantemente a lidar com pessoas que estão doentes, naturalmente aquilo vai começar a ser a minha constante. Portanto, aquilo que é a exceção, para mim, passará a ser o normal. Portanto, e essa normalidade, para mim, pode ser assustadora e pode, muitas vezes, prejudicar a forma como eu lido com os outros na minha vida, tornar uma pessoa mais medrosa, achar que alguma coisa vai acontecer, porque, quer dizer, se acontece a toda a gente, porque é que não vai acontecer a mim, certo, ou não vai acontecer aos meus? A verdade é sim, é verdade, isso porque não, mas a verdade é que não é constante. Graças a Deus é a exceção. Mas se lidamos com isso todos os dias, isso passa a ser um padrão. Portanto, é essa gestão do nosso algoritmo que em televisão também se tem de fazer, porque senão entra-se lá está, num tambor de uma máquina que é muito difícil sair de lá e começamos a centrifugação, aquilo não para e nós estamos sempre àquela velocidade. Mas tu sozinha que descobriste a forma de gerir com isso? Ou Eu acho que nós nunca aprendemos nada sozinhos. Eu acho que vamos aprendendo, aprendo com o meu marido, aprendo com as pessoas que estão à minha volta, aprendo pela observação. E eu acho que é importante, se estamos a assistir a alguém a cometer erros, aprendermos com esses erros, não precisamos de os fazer também, porque se temos essa capacidade, eu acho que isso é absolutamente incrível, não é? Portanto, vamos aproveitá-la. É só uma questão de estarmos mais atentos ao que nos rodeia, mas eu acho que na realidade eu fui bebendo um pouco de tudo e de todos aqueles com quem fui lidando, das coisas boas e das coisas más, porque eu acho que há sempre algo a tirar de positivo, mesmo nos momentos mais difíceis e mesmo com as pessoas mais tóxicas ou nocivas que muitas vezes estão à nossa volta. O saber dizer eu não quero isto é se calhar mais importante do que saber não, eu quero esta pessoa ao pé de mim, não, eu não quero esta pessoa ao pé de mim. Portanto, e isso vai-nos ensinando e vai-nos ajudando a trilhar o nosso caminho. Aprendi contigo na entrevista que fizemos, com o teu livro, portanto, eu acho que isso é que é o incrível da vida, que é a forma como podemos todos beber uns dos outros e tornar-nos mais ricos a cada presença, a cada contacto, a cada olhar, a cada abraço, a cada conversa. Eu acho que isso é o fascinante da vida. Assim, tu fazes essas transições todas quando, por exemplo, estás a fazer um programa de televisão e tens que fazer essas transições todas, mas depois há uma grande transição, que é quando, ok, agora parou o trabalho, não é? E agora começou o resto da vida. Okay. Se nós estivéssemos contigo nesse momento, íamos observar assim uma transição muito grande, tipo, agora, pronto, agora... Às vezes sim, outras vezes não. Depende do que é que antecedeu o fim. Se tivermos um momento difícil, eu preciso de me despir, mesmo que não me dispe efetivamente, não é? Mas é como se me despisse. Utilizando aqui essa metáfora, eu dispo-me daquilo que acabei de viver. Aquela pessoa fica, aquelas histórias ficam, e também elas me trouxeram alguma coisa, também elas me ensinaram alguma coisa. Nós há pouco falavas do facto de olharmos para os outros e de os avaliarmos, não é? O pré-conceito, a forma como antecipamos a imagem que temos de alguém por aquilo que ela mostra. E aí poderíamos falar de neurolinguística, que são os primeiros segundos que ditam muitas vezes a opinião que temos sobre os outros. Só que as coisas não são tão simples assim, não é? Porque existe tudo o resto. Exato. Por trás de alguém existem as histórias dessa pessoa, as dores dessa pessoa, os momentos felizes dessa pessoa, aquilo que aquela pessoa acabou de viver, se teve uma boa noite, se não teve uma boa noite, se está a viver um momento fraturante da sua vida ou não. E isso é aquilo que muitas vezes nós não conseguimos perceber pelo olhar imediato. Então precisamos de conhecer a pessoa, mas precisamos de lhe dar espaço para que ela se possa dar a conhecer.
E eu acho que isso é um dos problemas da sociedade, cada vez mais a falta de empatia. Nós não prestamos atenção ao outro, nem queremos prestar, em geral, e estou a falar na generalidade, a sociedade vive a correr. Não é? Portanto, não para olhar para o outro e tentar perceber quem é aquela pessoa. Depois posso ou não gostar daquela pessoa. O meu juízo pode efetivar-se ou não. Mas eu tenho que esperar e tenho que deixar que aquela pessoa mostre efetivamente quem ela é, antes de a julgar ou antes de estabelecer um conceito ou uma ideia sobre a mesma. E antes de falar sobre ela também. Acima de tudo, porque eu acho, sim, porque inevitavelmente vamos estabelecer uma ideia sobre alguém. Agora, não podemos é falar como se tivéssemos conhecimento de causa. E eu acho que isso acontece muito. E os programas de televisão que eu fui fazendo ensinaram-me muito isso. Por trás de um sorriso, muitas vezes está uma vida difícil. Por trás de alguém mais sisudo, se calhar está uma forma de se proteger, porque se calhar em tempos era uma pessoa muito feliz ou demasiado efusiva e que até era super aberta e partilhava tudo e dava tudo aos outros e se calhar sofreu com isso. Portanto, eu acho que há sempre, as coisas nunca são só pretas ou brancas. Por trás de alguém muito agressivo, às vezes está uma pessoa cheia de medo. Claro, não é? Portanto, foi a forma que encontrou de se defender. Não significa o que seja a mais correta, mas temos Nem significa que queiramos passar tempo com essa pessoa, claro, não é? e isso é legítimo. Exato. Aquela pessoa pode ser incrível, mas a minha frequência Não, não está em linha. Ok, vamos respeitar isso. Eu acho que isso é importante, mas acho que temos que ser mais empáticos uns com os outros e prestar mais tempo e dar mais tempo e prestar mais atenção. Isso estás a dizer da vida a correr, não é? Se nós olharmos para aquilo que se vive na televisão, no mundo da televisão, é como se fosse um expoente máximo daquilo que é a vida neste momento. É muito speed, não é? Sim. É muito curto, encontros muito curtos, é muito pouco espaço. Não é? E eu falo muitas vezes desta questão de oferecermos espaço ao outro e segurarmos o espaço para o outro poder ser quem ele é, principalmente na relação com as crianças. E acho que isso que estás aqui a ensinar-nos também, a reforçar isso de alguma forma, que tu naquele ambiente tão extremo, era essa a tua intenção, fazer isso também. Sim, acima de tudo, se eu tenho 10 minutos, que aqueles 10 minutos sejam o melhor possível. Eu sei que há coisas que tenho de cumprir, claro. Não é? Porque há um alinhamento para cumprir, há um tempo para cumprir. Se eu ceder, as pessoas às vezes não percebem. Se eu tenho um convidado e se calhar houve um atraso que ninguém sabe e que fez com que eu perdesse 4 ou 5 minutos e eu tenho que cumprir, porque se eu não cumprir, o convidado a seguir não entra. Portanto, há ali uma série de coisas que as pessoas não têm ideia de que estão a acontecer e que estão efetivamente, e portanto que me obrigam muitas vezes a tomar a rédea no sentido em que, ok, temos que acabar. E se calhar eu não consegui tirar tudo o que eu queria ter tirado daquela entrevista, daquela pessoa. Ainda assim, tentar tirar o melhor e sentir que depois daqueles 10 minutos, ou 5, ou 2, ou 3, aquela pessoa, aquele momento fez sentido para aquela pessoa, certo. Aquela pessoa conseguiu passar a sua essência, teve apesar de tudo o seu tempo e quem esteve em casa conseguiu retirar alguma coisa desse tempo. E eu também, porque isso também me interessa. Porque se eu conseguir, então acredito que os outros vão conseguir também. Eu acho que nunca partilhei aqui no podcast a minha experiência da primeira vez que eu fui entrevistado em direto na televisão, em que participei num programa em direto. Foi assim um bocadinho... Não chegou a ser traumático porque eu senti que tinha recursos para lidar com isso, mas foi uma primeira experiência que foi muito marcante, que foi a apresentadora, a pessoa que me ia entrevistar, era obviamente uma pessoa conhecida e ela não estava no estúdio, então sentaram, puseram um micro e começaram a fazer 15 segundos e ela apareceu assim muito a correr e sentou-se ao meu lado e já estavam a fazer literalmente aquela contagem de 5 a 3 e ela aproximou-se de mim e disse: é só para dizer que eu não acredito em nada disto. E, entretanto, olha, 3, 2, 1, boa tarde, estamos aqui com o Pedro. E enquanto ela fazia ali assim maravilha. Desculpa, maravilha no sentido do momento. Enquanto ela fazia o introito, eu lembro-me de ter tido ali assim uma reflexão assim muito rápida de, ok, eu estou tranquilo, não há problema, mas a outra pessoa no meu lugar podia ter ficado em pânico agora de repente, né? E ganhei assim, lá está, um preconceito ao que é estar em televisão. E depois lembro-me que uma experiência, não sei, algum tempo depois, acho que na altura, acho que foi na RTP, tive uma outra experiência em que estava uma pessoa comigo
que estava muito nervosa. E o apresentador, na altura, antes de entrar em direto, disse: está nervosa. Eu também estou nervoso. Eu fico nervosíssimo a fazer isto. Isso que é engraçado, esta pessoa está a fazer exatamente o contrário. Está a estabelecer empatia, está a relaxar, está a dizer: não há problema nenhum. E mudou a imagem que eu tinha do que era estar televisão. Sim, felizmente. Que bom, ainda bem. Mas isso acontece muito na vida, né? Às vezes eu estava até a ouvir falar e estava também a pensar nos professores na escola, né? Quando eles estão à frente das crianças, eles também trazem a sua bagagem toda, mas não há aquela pressão toda das câmaras e o público lá em casa, não sei o quê. E não faz agora estou a generalizar, mas eu sei que há muitas pessoas nesta situação que conseguem fazer isso lindamente. Agora estou aqui para estas crianças, mas outros não, e deitam tudo em cima destas crianças, não fazem essa escolha. Eu sei que é um bocadinho à parte, mas gosto às vezes de ligar as coisas. Acho que estás a encontrar uma estrutura semelhante, não é? É como o líder da equipa não é? Que vai para o seu local de trabalho e não consegue fazer esta transição de que a André nos está a falar, que é: eu agora sou aqui um veículo, ou agora tenho aqui um papel que tem mais a ver com estas pessoas do que comigo. Mas isso eu acho que tem a ver com as ferramentas que as próprias pessoas têm ou não para saber lidar com os seus problemas. Sim. Eu defendo há muito tempo que acho que todas as pessoas em algum momento das suas vidas deviam fazer terapia, por exemplo. Eu fiz e não tenho nenhum problema em dizer isso, portanto, e foi essencial para me ajudar a libertar e a encontrar ferramentas que sirvam os problemas, as dificuldades que eu possa ter, e a lidar com os meus traços de personalidade, porque todos nós temos alguma coisa na vida. Há gavetas que estão mais bem arrumadas do que outras, umas estão completamente fechadas, outras escancaradas. Portanto, eu acho que isso eu acho que todos nós temos as nossas questões, digamos assim. Não há, e eu acho que o ouvirmos-nos é muito difícil por nós mesmos pararmos e irmos lá fundo e ouvirmos e deixarmos que as coisas saiam como elas são, é de uma violência enorme. E não sei se muitas pessoas terão a capacidade. Eu própria, sozinha, não tenho capacidade muitas vezes de parar e de me ouvir de forma pura. Portanto, o ter alguém que me ajuda a trazer quem eu sou, as questões e as coisas de forma... neste caso sem filtros, crua, de forma crua, exatamente como elas são e como se sentem, é incrível. E eu acho que todas as pessoas, em algum momento das suas vidas, deviam fazer efetivamente terapia. Aliás, devia fazer parte do Sistema Nacional de Saúde, devia ser quase obrigatório, como ir ao médico de família, devia haver um terapeuta e fazer parte, uma vez por ano, limpar, falar, arrumar, fechar gavetas. Eu acho que era importante, porque eu acho que tem exatamente a ver com isso, com a falta de ferramentas. Uma pessoa que sofreu de bullying pode ter a opção de defender aqueles que sofrem de bullying, ou pode tornar-se alguém que pratica o bullying. E isso tem a ver com as ferramentas que foi ganhando ao longo da vida e a forma como foi ou não acompanhado. Claro. E esta parte de pedir ajuda neste processo é mesmo muito importante. Essencial. E acho que é importante também tu, como uma pessoa que muita gente segue e ouve, dizeres isso abertamente, acho que é muito importante. Que há muitos bons terapeutas por aí que podem ajudar, não é? Sem dúvida. E eu acho que nós temos que assumir que somos falíveis, somos humanos. Claro. E a beleza do ser humano está exatamente aí, nas suas fragilidades, nas suas forças, e portanto, é aceitarmos que somos quem somos e procurarmos melhorar e termos a melhor versão de nós mesmos. Exato. Porque quando está algo mal, nós sabemos que está mal. Agora, conseguimos ou não lidar com isso. E procurar essa ajuda com curiosidade em relação a mim mesma, não é um julgamento em relação a mim mesma, estou curiosa. Sim, perceber porque é que eu sou assim, porque é que eu faço isto, de que forma é que eu posso ser melhor, porque se eu melhorar, não me estou a melhorar a mim, estou a melhorar tudo o que está à minha volta, porque isso depois sente-se, não é? É a energia da pessoa a passar. Se eu emano uma determinada coisa, quem está à minha volta vai receber isso. Portanto, muitas vezes posso apanhar alguém, ou posso encontrar alguém que até tem capacidade de dizer oi, calma, não é isso, não estás... Ou alguém que vai responder e vai fazer ricochete daquilo que eu lhe estou a dar. Portanto, e isto de positivo não tem nada. Portanto, nós não temos que achar que a culpa está nos outros, ou que o outro é que não percebeu, eu estou mal, o outro tem que entender que eu estou mal. Não. Eu estou mal, sei que estou mal, tenho que parar e perceber o que é que eu estou a emanar, porque os outros não têm de saber o que é que eu estou a sentir. Sou eu que sei, sou eu que tenho de saber, acima de tudo.
Eu acho que para algumas pessoas o sítio mais desafiante para fazer isso é na nossa casa, entre as nossas quatro paredes, né? A pessoa que leva com mais cenas minhas é o Pedro. É verdade. Faz parte. Verdade. Né? Mas e às vezes tomo consciência, mas preciso despejar e sei que ele consegue segurar esse espaço para mim, né? Não. Isso é essencial, termos esse companheiro, ou essa companheira. Eu costumo dizer que eu aviso. Eu, quando estou mal disposta, aviso. Digo, péssimo dia, estou com uma neura terrível, coisas não me correram bem, não estou nada bem disposta. Olha, ou então às vezes digo qualquer coisa e digo, desculpa, mas eu hoje não estou nos meus dias, estou mal disposta. Porque eu tenho consciência, e como tenho consciência, automaticamente digo, desculpa se eu disser alguma coisa mas isto hoje o dia não está fácil. Ou hoje acordei. E eu acho que isso é importante também, termos essa abertura para assumirmos perante o outro que não estamos nos nossos dias, que não somos uma super mulher ou um super homem e portanto, há dias difíceis. Também quero passar a ter avisos destes, minha. Eu acho que tens. Há formas, o olhar transforma-se e de repente, ainda por cima, Pedro, sabendo tu tanto de neurolinguística, ela avisa de certeza que sabes que ela vai entrar em modo. Sim, mas da mesma forma que a minha estava a dizer que eu sou provavelmente a pessoa que leva mais com as cenas da minha, ela também é a pessoa que leva mais com as minhas cenas, não é? Nós fazemos 22 anos juntos para a semana. Uau, Portanto, parabéns, antecipados pelos 21 anos e é para o mês que vem? Próxima semana. Próxima semana, portanto, e quase 12 meses, exato. Olha, já estamos aqui assim aproximados no fim da conversa, mas já. Uma coisa que obviamente nos deixa curiosos é se, sendo tu uma figura pública bastante exposta, se às vezes tu sentes que isso te impede de encontrares o teu espaço, ou se para ti isso é tranquilo. Como é que eu ia dizer isto? Eu sou muito grata, e sou mesmo, e isto é aquilo que eu sinto e que estou a sentir agora. Se de repente estivéssemos aqui e alguém entrasse e dissesse, Andreia, posso dar-lhe um beijinho? Claro que sim, porque se eu trabalho para as pessoas, o que há de melhor do que ter exatamente o feedback das pessoas e sentir que as pessoas gostam e que eu lhes sou próxima. Portanto, é isso que dá sentido ao meu trabalho, pelo menos é assim que eu vejo. Eu trabalho para as pessoas, portanto, sentir que elas gostam, que elas me acarinham, que elas me veem como a neta, a filha, a amiga, a irmã, a mãe, para os mais novos já, ai meu Deus, que tempo passa, mas de alguma forma, a mãe entre aspas, porque no sentido em que há alguém com quem eles podem identificar, então está tudo certo e a minha vida faz sentido assim. Obviamente que há momentos mais difíceis de gerir, mas eu também acho que nós temos, felizmente, os portugueses em geral são muito respeitadores do espaço do outro. Obviamente que já me vieram pedir para fazer uma selfie ou para dar um autógrafo ou fizeram uma enorme festa em dias difíceis para mim. Mas com a mesma verdade de que te falava há pouco, eu digo perfeitamente... Não, eu faço sempre. Mas digo, olha que isto hoje o dia não está fácil, portanto, olha, deixa-me fica aqui um bocadinho mais atrás, está bem que isto hoje, e as pessoas entendem, e eu acho que é isso, eu acho que nós não temos que ter medo de assumir que somos humanos e, portanto, eu nunca recusei fazer uma fotografia, nunca recusei dar um autógrafo, nada, adoro abraços, adoro beijinhos, que venham muitos, mas eu quando não estou nos meus dias, eu transmito isso às pessoas, porque também sei que estou a condicionar o que vem a seguir. E em vez de termos ali um momento que dura 15 minutos porque eu não estou capaz emocionalmente de o gerir, se calhar é um momento que dura só 2 minutos. Mas respeitei aquela pessoa aquela pessoa se calhar só me iria ver naquele momento. Eu acho que devo esse minuto, 2 minutos de atenção, até porque, isto é verdade, aquela pessoa está-me a condicionar de uma forma positiva. Se eu estou num dia menos bom e se vem uma pessoa com um enorme sorriso a dizer que gosta de mim, a dar um beijinho, um abraço, se eu souber receber isso, então aqueles 2 minutos já não foram tão maus como estavam a ser antes. Portanto, eu acho que lá está, é a forma como olhamos para as coisas e eu tento ver as coisas sempre... O teu primeiro filtro assim, de uma forma, é mesmo muito positivo, tá a pensar? Porque outras pessoas se calhar pensavam nessa situação, agora vem esta pessoa chatear. Eu acho que em Portugal nós não sofremos disso, não é? Somos um meio pequeno,
e ainda bem. Se calhar se falarmos nos Estados Unidos, quer dizer, é uma loucura, não é? Não se respira, não. Os paparazzis todos atrás, são centenas de pessoas. Quando alguém conhecido vai a um café, de repente, não é uma pessoa nem duas, são dezenas de pessoas que se juntam, portanto, e aquele espaço é absolutamente violado, porque não são só as pessoas, são os paparazzis que então estão a fotografar a forma como a pessoa está a comer, a pessoa como a forma está a beber, e já tudo está a ser analisado, entretanto. Nós cá não sofremos disso, portanto, para a realidade que é a nossa realidade, eu acho que é tão tranquilo e ainda bem que as pessoas vêm ter comigo e que... estranho era se as pessoas não viessem, eu ficava triste se as pessoas não viessem ter comigo. Que bom, olha, parece mesmo que estás em paz com isso, Sim. É bom, acho que eu fiz esta pergunta porque isto também é uma questão que eu ia me atermos, não é? Porque o nosso trabalho está a ficar cada vez mais exposto, ou seja, também lidamos cada vez com mais situações onde não estava propriamente neste papel agora e estão-me a fazer aqui uma pergunta ou a pedir alguma coisa ou a tirar uma fotografia e é bom aprender com quem lida com isso assim a larga escala como tu. Não é? Eu acho que há sempre um lado positivo, eu acho que é questão de vermos o copo meio cheio ou meio vazio. Eu procuro sempre ver o copo meio cheio e deixar-me contaminar por aquilo que é bom, no bom sentido. E, portanto, eu acho que isso é importante. Olha, nós temos uma última pergunta que nós fazemos a toda a gente que vem falar connosco, que é: o que é para ti uma vida mágica? Olha, acima de tudo, aceitar que a perfeição não existe. Acho que partindo desse pressuposto é tudo muito mais fácil, porque eu acho que as pessoas vivem numa busca constante pela perfeição, pela felicidade. E a felicidade são as pequenas coisas, os pequenos momentos. E uma vida mágica para mim é poder acordar, ter o sorriso da minha filha, ter, não posso dizer estas coisas sobre o meu marido, mas a boa disposição, o humor do meu marido logo pela manhã, que é incrível. Ele acorda bem disposto. Acorda bem disposto, é uma pessoa muito bem disposta, tem uma inteligência emocional incrível, percebe muito bem. E sabe gerir muito bem as emoções, as dele e as dos outros. É uma pessoa muito generosa nesse sentido de se ele não estiver bem, ele abafa-se para que o outro possa estar bem. E isto é de uma generosidade absolutamente incrível. E o meu marido é essa pessoa. Nós não somos perfeitos, aliás, eu digo muito que nós somos perfeitos na nossa imperfeição. Exato. E isso é ser mágico, é a vida mágica, eu acho que é mesmo essa, é termos na imperfeição que é a vida e que somos nós, cada um de nós, é encontrarmos a nossa perfeição imperfeita. E é o sorriso da minha filha e é termos saúde, porque o resto nós vamos atrás e conquistamos. Pode parecer um clichê, mas é verdade. Muitos clichês são mesmo verdade. Sem dúvida. E imagino que também estavas a dizer no início, que depois não pegamos nisto, mas que és muito perfeccionista. Sou. Não é? Para quem é muito perfeccionista, perceber o que é ser perfeito na imperfeição é mesmo muito importante. Sim, mas eu acho que eu acredito muito nisso e comecei a perceber isso antes de ser mãe, e a maternidade trouxe-me ainda mais essa consciência de que a perfeição per si não existe. Até porque o que é perfeição, e poderíamos ter agora aqui longas conversas sobre isso, mas acho que cada dinâmica, cada pessoa encontrará a sua perfeição imperfeita. Olha, gostei particularmente da tua resposta porque é uma resposta que é acessível, ou seja, em princípio qualquer pessoa pode colocar a sua atenção nessa ideia de aceitar a perfeição da minha imperfeição e conectar-me com o sorriso desta criança ou o momento emocional do meu companheiro. E é acessível. E eu gosto de definições de vida mágica que sejam acessíveis. Não é? Porque há pessoas que têm construções que são utópicas, que são... Acho que as coisas simples são as mais fáceis de atingir e também são aquelas que nos dão mais prazer. Eu acho que nós, lá está, muitas vezes focamo-nos no sonho, naquilo que é o inatingível e estamos constantemente a antecipar o futuro, mas o futuro chegará. O presente está aqui, portanto o presente é para ser vivido agora. E eu tenho o sorriso da minha filha, ela estar bem de saúde, eu estar bem de saúde, o meu marido estar bem de saúde. Eu acho que isso é verdadeiramente o mais importante, e aceitarmos aquilo que nos dá até uma certa magia são as nossas imperfeições, porque é isso que nos torna únicos. Porque se fôssemos todos perfeitos, isto seria muito chato mesmo.
Agora fiquei com vontade. Quais são as tuas imperfeições? Tenho tantas. tenho muitas. Como todos Tenho nós, muitas, não é? sim. Mas poderia ficar aqui algum tempo a falar sobre elas, porque são efetivamente muitas. Mas pronto, eu acho que também as minhas imperfeições me servem para ir aperfeiçoando o que posso e para respeitar aquilo que... Porque eu acho que... Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que de repente levo tudo à frente, isto é espetacular e vai tudo. Eu, de repente paro e digo, pois se calhar me esqueceste de pensar sobre isto, pensar sobre aquilo. Eu levo tudo à frente. É por aqui, vamos lá. Mas isso, se eu sou como sou noutras coisas, é porque também sou assim. Eu tenho é que dosear isso em alguns momentos e em alguns momentos eu vou chegar ao fim do caminho e vou pensar que parva, agora fizeste isto, não faz sentido nenhum. Mas pronto, é mais uma aprendizagem, não me tira bocado nenhum. É tal curiosidade em vez de julgamento. Sim, acho que sim. Começamos com curiosidade e acabamos com curiosidade. Olha, o nosso objetivo quando convidamos alguém a vir aqui ao podcast é poder termos conversas que se tornam em fontes de inspiração para quem nos ouve. E eu tenho a certeza... E para nós também. Mas tenho a certeza que quem ouvir atentamente esta conversa vai encontrar muitos pedacinhos de inspiração, porque nos trouxeste aqui muitos ingredientes daquilo que pode ajudar a construir e a experienciar uma vida mágica. Obrigada. Também vocês me inspiraram muito, que eu confesso, em muitas horas de carrinha, de viagens, os podcasts é ótimo para uma pessoa conseguir passar tempo e sentir que aquelas horas são horas úteis e também me inspiram muito. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada por Obrigada. aceito aqui o nosso convite. Prazer foi meu. Obrigada.